Olá, irmãos, olá, irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje aqui nos encontramos para colocar a nossa vida diante de Deus, rezar mais uma vez por você, sua família. Nós estamos na Semana da Família. Estamos na Semana da Família e estamos rezando pela família. Então, eu acredito que você também esteja sentindo nossas orações, né? Reza pela tua família, reza por tudo aquilo que está no teu coração, né? E vamos pedindo esta presença de Deus sobre nós, nossas famílias, nossa casa, nossa vida. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos rezar por um grande presente que Deus nos deu, né? Nossos avós. Hoje é dia de rezar pelos nossos avós, né? Durante o dia, nas nossas redes sociais, você vai receber também uma oração bastante bonita pelos nossos avós, né? Quem sabe teu avô, tua avó vivo esteja aqui na terra, né? Fisicamente, rezamos por eles. Quem sabe os nossos avós, muitos já estejam falecidos lá no céu, rezamos por eles com toda certeza, né? E com toda a certeza também, muitos de vocês talvez são avós e queremos rezar hoje. Dentro da Semana da Família, sentimos essa necessidade tão grande de rezar pelos nossos avós, pedir por eles, colocá-los diante de Deus, pedir que Deus abençoe, guarde, proteja cada vez mais, né? E sempre lembrando também de rezar pela tua família, sempre lembrando de rezar pela tua casa, sempre lembrando de rezar pelo teu ambiente de trabalho. Mas hoje, né? Hoje de um modo muito particular, nossa oração, nossa missa da Semana da Família, né? Nossa missa da Semana da Família será por você, vô, será por você, vó, será pelos teus avós, muitos, quem sabe, já falecidos, e é assim que a gente vai colocando diante de Deus também toda a nossa vida, e assim também que a gente vai agradecendo, entregando, convidando nossa família a reunir-se cada vez mais, convidando a nossa família a viver o perdão, convidando a nossa família a rezar, convidando a nossa família a dar esse passo da fé. E hoje o Evangelho ele vai nos ensinar algo muito grande, algo muito valioso, né? Hoje a gente vai ver a importância do perdão, vamos rezar vendo essa importância tão grande do perdão. Hoje a gente vai rezar, né? E vamos entender uma coisa muito bonita, uma coisa muito bonita que vamos levar para a vida, sabe? Não dá para ficar falando mal dos outros, tá? Não dá para ficar falando mal dos outros. Se alguém te machucou, se alguém te feriu, a gente hoje vai ter uma receita muito bonita no Evangelho de como consertar isso, do que fazer isso. Hoje o Evangelho também vai nos falar dessa grande praga que é a fofoca, né? Essa grande praga que é a fofoca e que muitas vezes atinge nossas famílias, nossa vida. Hoje Jesus vai lembrar assim, né? Se alguém te fez mal, chama para conversar, mas não leve para frente. Não se entregue à fofoca, não se entregue a falar mal dos outros pelas costas. É um grande desafio que a gente olha hoje nesse Evangelho, nesta nossa vida. Então é por isso que vamos pedir também o dom do Espírito Santo, porque sem a força do Espírito Santo, a gente não consegue viver isso. Ou, se conseguir, vive-se mais ou menos.
Vamos rezar agora pedindo a luz do Espírito Santo para entregar a Deus, inclusive aquelas pessoas que talvez nos machucaram, aquelas pessoas que talvez falaram mal de nós e assim por diante. Rezemos dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta força do Espírito Santo chegue bem no teu coração, te fortaleça hoje, faça com que você não caia diante das pessoas maldosas, porque elas existem. Que o Espírito Santo tome conta do teu coração e também não permita que você fale mal dos outros, ou que os outros falem mal de você pelas costas. Que o Espírito Santo hoje te dê o dom e a capacidade de relevar muitas coisas, de deixar muitas coisas de lado. E pelo sinal da Santa Cruz, na Semana da Família, que Deus te livre de todos os males e os perigos. Que pelo sinal da Santa Cruz, porque hoje é dia de rezar pelos nossos avós. Pelo sinal da Santa Cruz, a gente quer pedir que o Senhor abençoe a nossa família, nossa casa, tudo aquilo que a gente está vivenciando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós vamos olhar para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui está, no Evangelho de hoje,
uma dica de Jesus. Aqui está no Evangelho de hoje um caminho que Jesus faz para resolver tantas e tantas situações que podem ser diferentes na nossa vida. Alguém errou contigo? Alguém te machucou? Alguém falou mal de você? O que fazer com esta pessoa? O que fazer com a atitude desta pessoa? Hoje nós temos uma resposta muito bela, muito bonita, e que faz toda a diferença para cada um de nós. Lá de vez em quando a gente encontra, uma ou outra pessoa falando mal dos outros para a gente. Porque talvez a gente é o amigo, a amiga de confiança, Sabe, lá de vez em quando a gente encontra uma ou outra pessoa falando às vezes até coisas absurdas dos outros para a gente. Isso tudo se chama fofoca. Isso tudo se chama intriga. Isso se chama falar mal dos outros pelas costas. E olha só, uma coisa que a gente precisa colocar em nosso coração. Só leva para os outros quem não tem caráter. Só leva algo para os outros, só fofoca para os outros quem não tem caráter, quem não tem honra. E aí o que acontece? Às vezes a gente fala para alguém algo que esta pessoa fez para nós, porque é a tal da pessoa de confiança, e esta pessoa de confiança tem mais alguém de confiança, e vai se falando, e vai se espalhando, e vai se jogando para frente as coisas, e quando vê, vira um monstro. Quando vê, vira uma falação que quase sempre não é tudo isso. Olha o que diz Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular. Então, se alguém te machuca, se alguém falou mal de você, veja, se alguém fez alguma coisa que você não gostou, se alguém fez alguma coisa que talvez tirou a tua paz, sabe qual é o nosso erro? Sabe qual é o nosso erro que a gente comete? Para corrigir, para mostrar que eu não gostei, a gente chama outra pessoa e começa a dizer o que esta fez para a gente. E a gente começa a dizer, olha, ela fez isso para mim. Olha, ela falou isso de mim. Olha, ela agiu assim comigo. E esta outra pessoa muitas vezes toma a nossa dor e chama a sua pessoa de confiança. E aí começa a aumentar as coisas. E aí a gente começa a falar mal de alguém pelas costas. E isso é um pecado muito grande. Sabe, quando a gente começa a falar mal de alguém pelas costas, sabe aqueles grupinhos, ou aquelas duplas que começam, a falar, que começam a dizer, que começam a tricotar, que nada está contente, que qualquer coisa que uma pessoa faz já é motivo para torcer o nariz, torcer os olhos, olhar para o céu e fazer aquela cara de desdenho. Isso é uma ferrugem que vai corroendo nossa vida, nosso coração, nossa alma, de dentro para fora. Sabe, quando a gente começa a falar mal de alguém para os outros, isso vai aumentando e a coisa se prolifera e a coisa fica feia. Isso é fofoca. Isso é intriga. Isso é falar
da vida de alguém sem esta pessoa estar presente e sem esta pessoa poder se defender e sem esta pessoa de fato dizer o que aconteceu. O que aconteceu? Sabe, quantos mal entendidos a gente já vivenciou que às vezes nem era tudo aquilo, às vezes nem era nada daquilo. Então, quando Jesus hoje diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Jesus diz, você tem todo o direito de chamar a pessoa e dizer assim, olha, eu escutei isso, é verdade? Olha, você fez isso, eu não gostei. Poderia ter sido diferente. Poderia ter me chamado para conversar. Olha o conselho que Jesus diz para acabar com tantas fofocas, né? E com tantas coisas que existem. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-los. Mas em particular, a sós contigo, se ele te ouvir, tu ganhasses o teu irmão. Sabe, gente, quando a gente consegue chamar alguém para conversar e dizer, olha, isso que aconteceu não é legal. Poxa vida, você poderia ter me tratado diferente. Poxa vida, as coisas poderiam ter sido diferentes. E aí eu vou dizer para você, quando a gente começa a falar mal dos outros pelas costas, quando a gente começa a juntar aquele grupinho, aquele grupinho afim, e a gente começa a desdenhar do outro, a gente começa a dizer e dar risada do outro, a gente começa a aumentar a vida dos outros, sabe? Isso é fofoca, isso é intriga, isso é falar da vida de alguém sem esse estar presente. O que adianta esse tipo de atitude? Eu te pergunto, o que adianta esse tipo de atitude? Não resolve, e aí eu quero que você coloque uma coisa no teu coração. Não resolve o seu problema falar dos outros pelas costas. O teu problema não vai ser resolvido se você falar dos outros pelas costas, xingar, dizer um monte de coisa pelas costas, expor a vida dos outros, por mais que essa pessoa tenha cometido um erro. Grava no teu coração. Não resolve o problema falar dos outros pelas costas, xingar, dizer um monte de coisas pelas costas, expor a vida. Por mais que esta pessoa tenha cometido um erro com você, sabe por quê? Porque isso pode ir longe. Isso vai longe, isso pode ir muito longe. E aí, às vezes, de uma gota d'água, se faz uma enxurrada. Se faz uma enxurrada. Como é triste quando se começa a falar da vida dos outros. Como é triste quando o assunto, quando a pessoa é o assunto e ela não está ali nem sequer para dizer, olha, eu não falei nunca isso. Olha, não foi isso que eu quis dizer. Olha, não foi isso que eu falei. Como é triste quando a gente vai destruindo a reputação, a índole de uma pessoa, quando a gente começa a fofocar. Sabe? E aí vem aquela pergunta que eu faço. Você gosta que alguém fala de... Você gosta ou você gostaria que alguém falasse mal de você pelas tuas costas? Você gostaria que alguém falasse mal de você pelas costas? Então,
Por que a gente faz isso com os outros? Por que a gente faz isso com os outros? Se a gente não gosta que os outros falem mal de nós, se a gente não gosta que os outros, que os outros falem mal de nós pelas costas, porque muitas vezes essa é a nossa atitude. Essa é a atitude de quem não tem caráter. Essa é a atitude de quem não tem honra. Essa é a atitude de quem comunga em pecado. Essa é a atitude de quem chegará no céu e vai precisar dar explicação disso. Sabe, existe um caminho para se livrar da fofoca, sabia? Existe um caminho para se livrar da fofoca, do diz-que e assim por diante. E Jesus hoje mostra isso. Porque se teu irmão pecar contra você, é preciso chamar, dizer, conversar, corrigir a sós com você. Porque se teu irmão pecar contra você, e isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A gente é falho. Quem de nós já não falhou? Quem de nós já não falhou? Quem de nós, talvez, num momento assim, que o sangue estava fervendo, não foi mais ríspido, talvez, numa resposta, tá? Quem de nós, talvez, acabou, às vezes, cometendo um erro? Isso acontece. Somos humanos e passíveis de erro. Mas olha só, Olha o que Jesus diz. Se teu irmão pecar contra você, é preciso chamar ele e dizer, olha, o que aconteceu? Não gostei disso. Olha, o que aconteceu? Por quê? Não era para ter sido assim. Sabe, conversar. E talvez a gente vai escutar da outra pessoa, não, mas em momento algum eu pensei isso. Não, em momento algum eu quis fazer isso para você. Não, em momento algum eu imaginei isso de você. Uma boa conversa, ela pode parar uma guerra. Uma boa conversa, ela pode fazer com que uma inimizade, não aconteça. Uma boa conversa pode fazer com que as coisas, se tornem mais em paz, se apaziguem, sabe? Mas a sós com você. Porque qual é o nosso grande erro? Qual é o nosso grande erro? Volto a dizer. Alguém fez mal pra gente? Alguém, sei lá, falou mal da gente? Alguém talvez falhou com a gente? A gente chama talvez nosso melhor amigo, nossa melhor amiga, e a gente começa a falar para esta pessoa, olha, fez isso para mim, olha, eu me senti assim, olha, isso aconteceu comigo, essa pessoa fez isso comigo. E essa pessoa também tem uma melhor amiga, um melhor amigo que talvez não seja você. E aí ela vai dizer, mas fulano fez isso para fulano. Ciclano fez isso para ciclano. E aquela outra pessoa talvez tenha um outro melhor amigo. E aí as coisas, elas vão acontecendo. Sabe? A gente precisa chamar. Diga o que você não gostou. Diga o que você não gostou. Diga como você gosta das coisas. Diga, que, poxa vida, olha, isso poderia ter sido diferente. E as coisas, elas podem ser esclarecidas. Grava no teu coração. Só leva para os outros quem não tem caráter. Grava no teu coração isso. Só leva para os outros quem não tem caráter. Quem não tem honra. Sabe? E aí, quantas coisas vão sendo destruídas? O evangelho de hoje, ele é bem delicado, bem difícil de viver. Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, se ele não te escutar, chame mais uma ou duas pessoas. Diz: olha, você está fazendo isso, você está falando isso, você está agindo assim. Se ele não te escutar ainda, entregue a Deus. E deixe Deus cuidar das coisas. A única coisa que não dá para fazer é moer a reputação de alguém. Em tempo de fake news, a gente viu isso muito nas campanhas eleitorais do ano passado. Em tempo de fake news, a gente precisa filtrar as coisas. A gente precisa peneirar as coisas. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes começa-se a destruir, moer reputações. E às vezes isso nem sequer aconteceu. Então, olha só que exemplo maravilhoso hoje, Que exemplo maravilhoso hoje esse evangelho. E olha o que Jesus diz: de novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Se estiverem de acordo, ou seja, mas se estiver fofocando, se estiver falando mal dos outros, tua oração não vai ser escutada. Sabe? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, mas a gente não se reúne em nome de Deus para falar mal dos outros, tá? Para prejudicar os outros. Sei lá, para às vezes ampliar um certo comentário. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E a bênção, ela vai ser bastante grande. Tá? Então, assim, na Semana da Família, olha só que lição linda a gente leva para nós e para as nossas casas. Olha só, na Semana da Família, e aqui na paróquia Santo Antônio de Pádua, E aqui na paróquia Santo Antônio de Pádua, no sábado e domingo, a gente rezou pelos pais. Na segunda-feira, a gente pediu a bênção para nossa casa. Ontem, terça-feira, a gente pediu a bênção para as mães. E se você for lá no canal do YouTube da Paróquia Santo Antônio ou nas redes sociais, lá você vai ver uma oração de bênção pelas mães. E hoje, olha só que graça, Hoje a gente vai rezar pelos avós. Pelos avós, E que coisa boa. Rezar, talvez você é um avô. Talvez você é uma avó. Talvez você tenha os teus avós vivos. Talvez eles já estão falecidos. Vamos rezar por eles. E vamos pedir esta bênção. Durante o dia, ainda, volto a dizer, nas nossas redes sociais, como todos os dias a gente está fazendo, uma pequena oração de bênção para os avós. E na missa das 19h30, a oração maior de bênção para os avós. Deus seja louvado. E vamos fazer um momento bastante bonito para eles também. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos abençoar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa, hoje em especial sobre os nossos avós,
a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus. E a gente se encontra amanhã no nosso momento de oração.